Nas proximidades de uma cidade pequena no interior de São Paulo, há um caminho de terra que leva a um casarão antigo, escondido entre árvores altas e tortas, como se o tempo tivesse dobrado suas raízes. Poucos moradores se lembram, mas ali funcionava o orfanato Santa Marta, fundado em 1939 e fechado repentinamente nos anos 70, após uma série de tragédias sem explicação. Diziam que crianças desapareciam durante a madrugada, sempre nos mesmos dias do mês. Que as que restavam acordavam com hematomas, marcas de mãos pequenas nos pescoços e olhos vidrados, como se tivessem sonhado com a própria morte. Os registros dessas crianças sumiram com o tempo, e os documentos que comprovavam a existência do orfanato foram, misteriosamente, destruídos em um incêndio fora dele. Ninguém sabia quem eram os responsáveis pela administração. Os padres que ali serviam desapareceram ou enlouqueceram. Um deles, o mais jovem, foi encontrado com as pálpebras arrancadas e uma mensagem escrita com sangue na parede. Eles não dormem. Décadas depois, em 2021, um grupo de 3 jovens videomakers, conhecidos por explorar locais abandonados, decidiram visitar o orfanato para gravar um documentário. Chegaram ao casarão por volta das 22 horas e começaram a filmar assim que pisaram na varanda. Mesmo de fora, sentiram um cheiro forte de ferrugem e mofo úmido. O portão estava escancarado e a porta da frente não ofereceu qualquer resistência. O interior estava mergulhado em sombras, mas parecia recente. Os móveis ainda estavam ali, cobertos por lençóis embolorados, e brinquedos antigos permaneciam espalhados pelo chão como se tivessem sido largados por mãos pequenas minutos antes. Um dos jovens, Bruno, comentou que sentia como se fossem observados, como se houvesse olhos nas paredes. E não demorou muito para os fenômenos começarem. Ao subir as escadas, ouviram passos leves e risos abafados no andar de cima. As portas batiam sozinhas, e toda vez que olhavam pelo visor da câmera, apareciam vultos correndo pelos corredores. Quando viravam para olhar sem o visor, não havia nada. Encontraram uma sala de aula com desenhos pendurados nas paredes. Todos mostravam a mesma figura, uma sombra esguia com olhos brancos, sem rosto, cercada por crianças ajoelhadas. Em uma das carteiras, havia um caderno com uma única frase repetida dezenas de vezes. O silêncio é a única forma de sobreviver. Foi então que algo aconteceu. A câmera parou de funcionar. As lanternas falharam. A casa inteira ficou mergulhada em escuridão completa. E os sons começaram. Passos correndo no teto. Choros distantes. Vozes infantis sussurrando nomes. Os nomes deles. Letícia, a mais corajosa do grupo, desceu até o porão sozinha, em busca do gerador. Mas encontrou uma sala que não aparecia no mapa da casa. Uma espécie de capela subterrânea. No altar, havia ossos pequenos, empilhados em uma cruz invertida. E ao redor, velas acesas sem fogo. No chão, a palavra escutem estava gravada dezenas de vezes. Foi nesse momento que ela ouviu. Não sons normais, mas um coro de vozes infantis, cantando uma música de ninar, ao contrário. Enquanto isso, Bruno e Marcos procuravam por ela. As janelas haviam desaparecido. Os corredores mudavam de lugar, se distorcendo como um labirinto vivo. E as paredes começaram a sangrar, lentamente, como lágrimas escorrendo dos cantos. Quando os 3 finalmente se reencontraram na sala de jantar, algo estava diferente. Letícia estava muda, olhando fixamente para a parede, onde uma pintura antiga de criança sorrindo agora mostrava expressões de agonia. Seus olhos estavam em branco, e ela apenas repetia em sussurros: "Eles vão brincar agora." A porta da sala se trancou. Os brinquedos começaram a se mover sozinhos. Um cavalinho de madeira começou a balançar com força, enquanto risos cada vez mais altos tomavam o ambiente.
As sombras das crianças começaram a surgir nas paredes, com olhos brilhantes e bocas costuradas. Bruno tentou usar o celular, mas a tela mostrava apenas a mensagem: "Você já é parte." Ninguém sabe como, mas apenas uma pessoa saiu viva daquela casa. Um morador local encontrou Marcos vagando pela estrada 2 dias depois, coberto de terra e falando sozinho. Quando perguntaram o que aconteceu com os outros, ele só conseguiu dizer: "Eles viraram crianças." Desde então, o orfanato foi selado com concreto, mas moradores dizem que, em certas noites, é possível ouvir a canção de ninar vindo de dentro. E que, se você chegar perto demais da porta principal, alguém segura sua mão, alguém pequeno, frio e com dedos que não param de tremer. Durante os anos 80, o Hotel Vale Dourado era conhecido como um refúgio de luxo na Serra Mineira. Famoso por suas instalações elegantes e clima de tranquilidade, ele atraía hóspedes de todas as partes do Brasil. Porém, uma noite mudou tudo. No inverno de 1987, um incêndio destruiu parte da ala leste do hotel. Ninguém soube dizer ao certo como começou. Houve apenas um sobrevivente, uma camareira chamada Joana, que foi encontrada em estado catatônico no corredor do 3º andar, com os olhos completamente brancos e sangue escorrendo pelos ouvidos. Depois daquela noite, o hotel foi fechado às pressas e abandonado. A ala leste jamais foi reformada, e o quarto 313, onde se acredita que o fogo começou, foi selado com tábuas e pregos enferrujados. Anos se passaram. Em 2022, o prédio foi comprado por uma incorporadora que pretendia transformar o hotel em um centro cultural e pousada de alto padrão. Durante a reforma, um grupo de trabalhadores passou a relatar incidentes estranhos: ferramentas desaparecendo, barulhos de passos nas escadas e, mais perturbador, o sino de recepção tocando sozinho todas as noites às 3h13. Rafael, um dos seguranças noturnos contratados para vigiar o prédio durante a obra, foi cético no início. Trabalhar de madrugada nunca o incomodou. Ele gostava do silêncio e dizia que não tinha medo de história boba. Na sua 3ª noite, tudo começou a mudar. Às 3h13, ele ouviu o sino tocar. Foi verificar, mas não havia ninguém. Ao olhar para a recepção, viu que o computador de cadastro estava ligado, mesmo sem energia elétrica instalada. E na tela piscava um nome: Joana. No 4º andar, luzes começaram a acender e apagar, como se alguém estivesse caminhando pelos corredores. Rafael subiu com a lanterna, convencido de que era algum invasor. Ao chegar ao fim do corredor, deparou-se com uma porta que não deveria estar ali, de madeira escura, numerada com letras vermelhas: 313. Mas aquele quarto não existia mais. A ala leste havia sido selada. Ele tentou abrir, mas a maçaneta estava gelada e parecia pulsar. Uma batida única veio do outro lado. Então outra, mais forte, até que a porta se abriu, sozinha. Dentro, não havia nada além de escuridão e cheiro de cabelo queimado. Ele deu um passo, e a porta se fechou atrás dele. A luz da lanterna falhou. Mas, por um instante, Rafael viu reflexos, dezenas de espelhos quebrados nas paredes, e neles, não via seu próprio reflexo, mas o de uma mulher parada atrás dele, com o rosto coberto por véu encharcado de sangue e as mãos unidas como se em oração. A voz dela sussurrou: "Você também será hóspede." Ele correu, mas tudo havia mudado. Os corredores não levavam mais às escadas. As janelas mostravam paisagens que não existiam: cemitérios, florestas secas e o próprio hotel em chamas. Sons vinham das paredes: lamentos, gemidos abafados, passos apressados seguidos de gritos curtos, como se alguém fosse puxado. No térreo, encontrou um espelho grande, intacto, onde enfim via sua imagem. Mas quando piscou, estava do outro lado do vidro,
como se sua alma tivesse sido sugada. Ele se via do lado de fora, mas não conseguia se mexer, e algo mais caminhava pelo corredor, ocupando o corpo dele. Na manhã seguinte, outro segurança encontrou Rafael sentado na recepção, sorrindo, olhos abertos e fixos. Ele não respondia, não piscava. E quando tentaram tirá-lo dali, gritou com uma voz que não era sua: "Já fiz o check-in." O projeto de revitalização foi cancelado. O prédio voltou a ser selado. Mas moradores da cidade afirmam que o sino da recepção ainda toca todas as noites, às 3h13. E que, às vezes, uma luz se acende no terceiro andar, no quarto 313. Quem passa pela estrada e olha para o prédio jura ver um homem parado na janela, acenando com um sorriso torto. E, quando alguém bate na porta principal, ela se abre lentamente, revelando o saguão arrumado, pronto para receber novos hóspedes. Mas ninguém que entra sai do mesmo jeito. No alto de uma colina cercada por mata fechada, existia uma igreja chamada Igreja de São Gabriel dos Sinos, construída por monges no final do século XIX. O templo era conhecido por sua arquitetura gótica e por um sino gigantesco que tocava sozinho ao meio-dia e à meia-noite, religiosamente. A lenda dizia que, enquanto o sino tocasse, o mal estaria preso sob o altar. Por décadas, a vila ao redor viveu em paz. Mas em 1966, durante uma missa noturna, algo aconteceu. Os fiéis presentes foram encontrados mortos no dia seguinte, todos ajoelhados, com os olhos virados e a pele acinzentada, como se algo os tivesse sugado por dentro. O padre desapareceu sem deixar rastros. Desde então, a igreja foi lacrada. A vila inteira foi abandonada, e o caminho que levava à colina desapareceu do mapa. Porém, nos últimos anos, estranhas transmissões de rádio começaram a captar uma frequência fraca, vinda daquela direção. Um som de sino tocando 12 vezes, seguido por murmúrios em latim. Curiosos com a lenda, 2 irmãos, Adriano e Letícia, decidiram explorar o local. Adriano era fascinado por locais assombrados, e Letícia era cética, mas preocupada demais com o irmão para deixá-lo ir sozinho. Eles encontraram, com a ajuda de um velho morador, um atalho pela mata que os levou até a colina. Quando avistaram a igreja, ambos pararam. Apesar de estar abandonada por mais de 50 anos, não havia poeira na entrada. A madeira do portão estava escura, mas não apodrecida. As janelas, quebradas, pareciam respirando, como se o prédio tivesse vida própria. E, ainda pior, quando o relógio do celular marcou 12 horas em ponto, o sino tocou. Alto, vivo, real. Letícia congelou. Adriano, maravilhado, gravava tudo. Eles entraram. O interior da igreja era silencioso, mas não no sentido comum. Havia um silêncio tão pesado que fazia os ouvidos doerem, como se o lugar sugasse o som. Os bancos estavam enfileirados, como se uma missa estivesse prestes a começar. E no altar havia uma figura, um padre, de costas, imóvel. Adriano pensou que fosse uma estátua. Mas então, o padre virou o rosto. Não era carne, nem cera. O rosto era de uma caveira viva, com olhos derretidos e dentes cerrados num sorriso eterno. E quando falou, foi com a voz de uma multidão. A missa ainda não acabou. Eles correram para a porta, mas ela já não existia. Atrás deles, os bancos começaram a render. Um a um, fiéis invisíveis sentavam-se, preenchendo o espaço com presença. Cada suspiro era audível. Cada movimento, um eco. Quando olharam para os vitrais, não havia mais cenas bíblicas, mas sim retratos de pessoas comuns, incluindo eles dois. Letícia começou a rezar, mas o som da própria voz soava errado, como se distorcido, fora de fase.
Adriano tentava gravar, mas o celular mostrava apenas uma tela preta com uma contagem regressiva, 0h12. E cada segundo que passava, a respiração do padre ficava mais próxima. Foram até a sacristia e encontraram uma escada que levava ao subsolo. Ali, as paredes eram cobertas por crucifixos invertidos, todos sangrando pelas extremidades. E no centro, um poço com uma tampa de ferro, selado com correntes antigas. Gravado nele, lia-se: quem ouvir o sino, ouvirá também o chamado. Mas a tampa estava entreaberta, e do fundo vinham vozes em coro, risos, sussurros, gritos. Adriano se aproximou e, por alguma razão que não soube explicar, puxou as correntes. Letícia tentou impedir, mas ele já estava em transe. Assim que a tampa caiu, uma rajada de ventos lançou para longe. Do poço, ergueu-se uma figura feita de sombras, com dezenas de braços e um rosário feito de crânios. A igreja inteira tremeu. As velas se acenderam sozinhas. O altar pegou fogo, e os bancos começaram a gritar. Letícia perdeu a consciência. Acordou horas depois, sozinha, fora da igreja, coberta de terra e sangue seco. A estrutura estava em ruínas, como se jamais tivesse sido preservada. Ao seu lado, apenas a câmera de Adriano, com o vídeo gravado, mas nele não havia imagens. Só o som do sino, tocando 12 vezes, seguido da voz do irmão dizendo: Amém. Letícia nunca mais foi a mesma. Vive isolada, em silêncio, sem nunca olhar para relógios ou ouvir sinos. Mas os vizinhos dizem que, toda noite, às 0h, ela começa a murmurar uma missa, em latim. E do alto da colina, o sino toca novamente. Em uma pequena cidade do interior paulista, há uma escola chamada Escola Estadual Vicente Torres, fechada desde o final dos anos 90. Oficialmente, foi interditada por conta de problemas estruturais. Mas os moradores mais antigos sabem que isso foi apenas uma desculpa. O real motivo do abandono foi um incidente nunca totalmente explicado, ocorrido em 1997, quando 3 alunos desapareceram misteriosamente durante uma excursão noturna promovida por um professor substituto. Os 3 estudantes foram dados como mortos, embora seus corpos jamais tenham sido encontrados. Os jornais da época falavam em sequestro, mas relatos não oficiais diziam que a escola havia engolido as crianças. Depois disso, o prédio foi lacrado. Durante anos, ninguém se aproximava. Alguns diziam ouvir, à noite, vozes infantis vindo do pátio vazio e luzes estranhas se acendendo dentro das salas. Outros relatavam ver uma figura magra parada em frente à janela do 2º andar, como se observasse quem passava. Mais de 20 anos depois, um grupo de jovens decidiu entrar na escola para gravar um vídeo para o TikTok. A líder do grupo, Isadora, era apaixonada por lendas urbanas e convenceu os amigos de que seria divertido. Foram ao local numa madrugada de sábado, levando lanternas, celulares e uma caixa de som, para quebrar o clima, como disseram. Logo na entrada, sentiram um cheiro forte de papel velho e ferrugem. O portão estava soldado, mas conseguiram pular pelo lado da quadra de esportes, onde o mato alto escondia partes do muro caído. Dentro do prédio, encontraram corredores ainda cobertos de posteriores antigos. Ler é viver 1000 vidas, Semana da Pátria 1996, proibido correr nos corredores. Algumas portas estavam entreabertas, outras fechadas com cadeados enferrujados. Tudo estava coberto por poeira espessa, mas o chão estava limpo, como se alguém varresse o lugar ainda. No auditório, uma das amigas de Isadora, chamada Carol, começou a ouvir o som de uma campainha escolar tocando ao longe. Nenhum dos outros ouviu. Achando que era imaginação, seguiram para a sala dos professores. Ali, encontraram algo estranho.
uma lousa escrita com giz fresco, com a data do dia anterior. Embaixo, havia uma frase: presente, professora. Na mesma sala, encontraram uma pasta com fichas de alunos, incluindo as dos 3 desaparecidos em 1997. Cada ficha tinha uma foto. Quando Isadora pegou uma delas, percebeu que o rosto da criança estava distorcido, como se tivesse sido arranhado com algo pontiagudo. O mais estranho, a mesma distorção começou a aparecer na foto que estavam tirando no celular. Ao vivo. As manifestações começaram de verdade após as 2 horas da manhã. Portas batiam. Risadas infantis ecoavam de dentro das paredes. Vozes diziam nomes. Os nomes deles. Carol desapareceu primeiro. Simplesmente sumiu após virar um corredor. Quando gritaram por ela, ouviram uma resposta, mas era a voz de uma criança, repetindo em tom de deboche: Carol, a professora já chegou. O grupo se separou. Isadora e seu namorado, Lucas, tentaram fugir pela entrada dos fundos, mas a porta havia desaparecido. Literalmente. Em seu lugar havia apenas parede. As janelas estavam lacradas com cimento. As luzes da lanterna começaram a falhar. Quando chegaram à biblioteca, viram que os livros estavam organizados, todos com a capa virada para fora. Mas os títulos eram estranhos. Todos os livros tinham o nome dos 3 desaparecidos: Rafael, Ana Paula e Diego, em diversas variações. Alguns pareciam manuais. Outros, diários. Um deles caiu sozinho do alto da estante. Ao abrirem, havia fotos da noite atual, tiradas de ângulos impossíveis. Lucas começou a se comportar de forma estranha. Sorria sem motivo. Seus olhos ficavam fixos nos cantos da sala, onde nada estava visível. Ele começou a murmurar uma cantiga. A professora disse para não sair. A professora disse para não fugir. Isadora o abandonou e correu. No caminho de volta ao pátio, viu sombras de crianças sentadas em fileiras, como em uma sala de aula ao ar livre, debaixo da luz fraca da lua. Uma figura alta andava entre elas, com os braços longos e rígidos, uma mulher, mas o rosto era todo coberto por uma cortina preta, como um véu queimado. Isadora tentou rezar, mas sua voz não saía. As crianças começaram a virar a cabeça lentamente em sua direção. E todas falaram ao mesmo tempo: falta você para completar. Ela desmaiou. Foi encontrada 2 dias depois, sentada em posição fetal no pátio da escola, com a palma da mão marcada por um símbolo feito de giz, como uma estrela com olhos. Não se lembrava de nada, exceto de uma frase que continuava repetindo: ela ainda dá aula, toda madrugada, e ninguém pode sair sem passar pela chamada. Desde então, o prédio foi demolido, mas dizem que, no meio do entulho, a lousa ainda estava de pé, e toda noite, uma nova presença era marcada como presente. No centro da cidade de Belo Horizonte, havia um prédio antigo conhecido como Edifício Áurea. Construído na década de 1940, ele serviu como escritório de advocacia, sede de uma rádio e, por último, como hotel barato nos anos 90. Após um incêndio atingir os andares superiores, o prédio foi fechado. Desde então, ficou esquecido, isolado entre construções modernas. Passantes evitavam olhar para cima, onde as janelas do último andar pareciam sempre iluminadas à noite, embora o prédio não tivesse mais energia. Lucas era um explorador urbano. Adorava visitar prédios abandonados, hospitais, cinemas, tudo que pudesse render boas fotos para seu canal no YouTube. Ele ouvirá falar do Edifício Áurea por meio de uma lenda urbana. Diziam que no último andar havia uma mulher que nunca saiu após o incêndio.
Outros falavam de gritos ouvidos nos elevadores parados e luzes que acendiam sozinhas. Lucas não acreditava em nada disso, até entrar. Com uma lanterna potente e 2 câmeras, ele forçou a entrada por uma escada de emergência nos fundos. O interior era uma cápsula do tempo. Móveis antigos, papéis espalhados, marcas de fuligem nas paredes. O cheiro era de mofo, poeira e algo podre. Um odor metálico e enjoativo. Ele começou pelos primeiros andares, gravando tudo. Nada demais. Mas ao chegar no 6º andar, encontrou um espelho quebrado no corredor, e ao passar por ele, percebeu que seu reflexo não acompanhava seus movimentos com exatidão. Era sutil, mas real. Gravou. Riu. Seguiu. O elevador, inutilizado, estava parado no 8º andar com a porta aberta. Dentro, apenas escuridão. Mas sua câmera apontada para lá captou algo. Um vulto parado no fundo, imóvel. Lucas deu um passo à frente para ver melhor, mas não havia ninguém. No 9º andar, ouviu o som de uma porta batendo. Corredores estreitos, carpete queimado, paredes escurecidas. Mas em uma das portas, havia uma faixa amarela de interdição, rasgada. Atrás dela, um antigo quarto de hotel. Cama queimada, telefone fora do gancho e uma penteadeira com um espelho intacto. No espelho, Lucas viu o quarto vazio, até que uma mulher apareceu atrás dele. Ele virou. Nada. Mas o espelho mostrava ela parada, com um vestido preto chamuscado, olhos brancos como cinza e um sorriso levemente torto. Ela apenas o observava. Quando ele desligou a câmera, ela sumiu. Lucas quis sair, mas as escadas pareciam intermináveis. A cada degrau, sentia como se descesse mais, e mais, sem fim. Quando finalmente achou a porta do térreo, ela dava para o mesmo corredor do 9º andar. Em pânico, tentou sair pelas janelas. Elas estavam emparedadas. Os corredores estavam diferentes. As portas começaram a bater sozinhas. E ele começou a ouvir choro de criança vindo do teto. Em um dos corredores, encontrou um rádio antigo tocando uma música da década de 50, mesmo sem estar conectado a nada. A melodia era lenta, e no fundo da gravação, alguém dizia: "O último andar não existe mais, mas quem morre nele, fica." Ele começou a ver sombras correndo nas paredes. Em um quarto, encontrou fotografias queimadas, todas de pessoas olhando para a lente com expressões vazias. Em cada foto, um número: 71, 72, 73. Até chegar à última, 88. Era uma foto dele. Lucas tentou destruir a câmera, mas a imagem continuava gravando, mesmo sem bateria. Ele então ouviu o som de passos vindos do corredor. Rápidos, irregulares, como se alguém corresse com uma perna quebrada. Ele trancou-se em um quarto. As paredes começaram a pingar uma substância preta. No espelho do banheiro, a mesma mulher apareceu, agora mais próxima. Sussurrou: "Agora você é o 89. O vídeo de Lucas foi encontrado dias depois na nuvem. Ninguém sabe quem subiu o arquivo. O prédio ainda está interditado, mas moradores dizem que, todas as noites, uma nova janela se acende no último andar. E no reflexo dos vidros do edifício vizinho, sempre há uma figura parada, observando quem passa." Nos arredores de Petrópolis, encravado entre a neblina constante da serra, ficava o Sanatório Luar, fundado em 1934. Inicialmente criado para tratar tuberculosos, o local foi convertido na década de 50 em um hospital psiquiátrico. Mas os registros oficiais terminam em 1971, quando, segundo documentos do governo, o sanatório foi desativado por motivos administrativos. A verdade, no entanto,
era outra. Populares evitavam passar pelas redondezas. Diziam que, nas noites frias, ouvia-se gritos vindos do alto do morro, mesmo com o local abandonado. Algumas pessoas contavam sobre luzes acesas em quartos onde não havia eletricidade, outras juravam ver vultos se movendo pelos vitrais partidos. E então vieram os boatos, de que os pacientes foram deixados lá dentro, trancados e esquecidos até morrerem. Ninguém nunca confirmou. Ninguém teve coragem de entrar. Décadas depois, em 2023, um grupo de estudantes de arquitetura decidiu fazer um ensaio fotográfico com temática Urbex, exploração urbana, para um projeto da faculdade. Escolheram o Sanatório Luar por sua história e localização. A entrada foi difícil, mas conseguiram passar pelo portão retorcido e subir pela entrada principal, que estava entreaberta, como se esperando. Logo de cara, algo os incomodou. O relógio de parede no hall de entrada ainda funcionava, marcando 3h15 da manhã, horário em que chegaram. Mas o ponteiro não se movia. O tic-tac vinha de outro lugar, como se o tempo andasse embaixo deles. Os primeiros andares estavam tomados pela vegetação. Plantas cresciam por dentro das rachaduras. Mas quanto mais subiam, mais intacto o prédio parecia. No terceiro andar, as paredes já não tinham mofo. Os móveis estavam limpos. E havia cheiro de éter no ar. Foi quando começaram a ver pessoas. Primeiro, uma mulher passando de relance no fim do corredor. Depois, um homem de bata branca atravessando uma sala. Mas toda vez que corriam para ver de perto, não havia ninguém. E o mais estranho, cada vez que passavam por um espelho ou superfície reflexiva, viam alguém a mais no grupo. Uma figura de cabeça baixa, com a pele cinza e as mãos crispadas. Um dos estudantes, Felipe, foi o primeiro a se isolar. Ele dizia que ouvia vozes vindas das paredes. Vozes que pediam ajuda, mas que terminavam rindo. Ele ficou encarando a porta trancada da ala de contenção por mais de 1 hora, dizendo que alguém lá dentro estava esperando ser liberado. Quando os colegas o encontraram, ele havia riscado o chão com giz de cera vermelho, que nunca tinham trazido, e escrevia: "Os olhos estão sempre abertos." Ao tentarem sair, perceberam que a escada havia sumido. Em seu lugar, havia um corredor que não existia antes, com lâmpadas piscando no teto e uma cadeira de rodas vazia no centro. Uma das meninas, Lara, quis voltar pelo elevador, mas o botão que apertou abriu a porta para um andar inexistente, o 6º. Dentro do elevador, as luzes falharam. Quando voltaram, estavam todos sozinhos, cada um em um andar diferente. E nenhum desses andares existia nos mapas do prédio. Lara encontrou uma sala de cirurgia, ainda com instrumentos limpos, e uma cama com correias manchadas. O quarto estava iluminado por uma lâmpada única, pendendo do teto. Ela ouviu passos, mas não conseguiu se mover. Uma sombra surgiu atrás dela no espelho, mas não se via de onde vinha. E então, uma voz sussurrou em seu ouvido: "Sente-se. Seu tratamento vai começar." Enquanto isso, Daniel, outro do grupo, andava por um corredor de portas numeradas. Em cada uma, batidas vinham do outro lado. Mas ao abrir uma das portas, só havia uma sala escura e um olho enorme pintado na parede. Mas quando piscou, ele percebeu, não era uma pintura. Era real. Isolados, o tempo se desfez. As horas não passavam. As câmeras pararam de gravar. O som de respiração pesada vinha de todos os cantos. E o cheiro de éter dava lugar a algo podre, carne velha, queimada. Eles se reencontraram no refeitório, onde a mesa estava posta com pratos limpos, mas todos cheios de algo negro, borbulhante. E, nas paredes, dezenas de fotos coladas, rostos dos pacientes antigos, todos olhando para eles. Todos sorrindo. E cada rosto parecia
familiar. Um por um, os jovens começaram a ver seus próprios rostos entre as fotos. Tentaram fugir pela janela, mas do lado de fora não havia mais floresta. Havia outras janelas. Um espelho infinito do próprio prédio. Eles estavam presos em uma versão que não seguia as leis do mundo. E então, o relógio tocou. Era 3h15 da manhã. De novo, um ciclo havia começado. Os poucos que conseguiram sair, semanas depois, foram encontrados vagando na estrada, com olhos fixos e corpos sujos de sangue seco. Diziam que haviam passado apenas algumas horas lá dentro. Mas, segundo os registros, estavam desaparecidos havia 43 dias. Um deles, em surto, apenas repetia: "A porta abre com o olhar, e quem olha nunca sai." O sanatório Luar ainda está em pé. As autoridades colocaram grades e cercas de segurança, mas ninguém faz a ronda ali. E os vizinhos mais próximos afirmam que, em algumas noites, as luzes ainda acendem nos andares superiores, mesmo sem fiação. E se alguém for até lá às 3h15 da manhã e encarar o reflexo nas janelas quebradas, verá não a si mesmo, mas alguém pedindo ajuda, com um sorriso que não combina com a dor nos olhos.